boa tarde a todos. Estamos aqui hoje com o Dr. Foreman. O Dr. Foreman é geólogo, mestrado em Stanford, uma grande experiência no setor de energias e petróleo. Já foi diretor e presidente de várias empresas nesse setor, incluindo aí a área nuclear, tendo sido presidente da INB, Nuclebras, na área petroquímica, da UPP Petroquímica, já foi também diretor da Agência Nacional do Petróleo, já trabalhou também com mineração, enfim, tem muita coisa para contar para a gente. Então hoje a gente vai conversar especificamente sobre a área de petróleo, para entender um pouco de tudo que está acontecendo, que tem sido discutido hoje em relação ao mercado de petróleo, não só no Brasil como no mundo. Então a minha ideia hoje é conversar um pouco, entender um pouco da história do petróleo, como tudo começou. Você pode contar para a gente um pouquinho? Boa não, Vanessa, com muito prazer. A história do petróleo é longa. O petróleo vem sendo usado pela humanidade desde tempos imemoriais. Por exemplo, na Mesopotâmia, onde se diz que é o berço da civilização ocidental, você vai à Babilônia e o cimento entre os tijolos de barro cozido ao sol é petróleo, é o piche. Essa matéria-prima também foi utilizada mais primitivamente ainda como a forma de permitir que os barcos flutuassem, impedindo a entrada d'água naqueles barcos primitivos, e veio até os tempos de hoje tendo utilizações semelhantes. O petróleo moderno ele é do final do século XIX. 1870 por aí, em Titusville, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde se encontravam, como é comum no mundo, sípedes de petróleo, quer dizer, são o petróleo que vem do fundo do campo de petróleo, ele chega à superfície e forma ali algumas pocinhas e coisas do gênero. E então surgiu a ideia de perfurar para pegar o petróleo mais profundo. E essa perfuração foi bem sucedida. Então, com isso se iniciou, digamos assim, a idade moderna do petróleo, que passou a ser utilizado amplamente para a produção de querosene, a partir do refino. Isso na época que querosene ainda era usado para iluminação, enfim. Isso, o querosene foi importantíssimo porque ele substituiu, de um lado, o óleo de baleia, não é? Uhum. E que estava escasseando já, e de outras formas primitivas de produzir luz na escuridão. Então, o petróleo se espalhou a partir dos Estados Unidos e na Ásia, na região de Baku, na ocasião território russo, também se encontrou petróleo, e esses foram os dois grandes polos de produção de petróleo no século XIX. Baku, que chegou a ser a maior produção mundial de petróleo, e os Estados Unidos. Uma vez produzido petróleo, uma vez extraído querosene por um processo simples de destilação, se teve acesso a outros produtos, tipo gasolina, diesel, nafta, ou óleo pesado mesmo, e foram sendo encontrados, então, usos para esses diferentes produtos derivados do petróleo, são os derivados de petróleo. É importante notar que o continente europeu não tinha petróleo. Então ele dependia essencialmente desse óleo vindo do Oriente Médio, na ocasião Pérsia, e da região de Baku, então Rússia. O uso mais amplo do petróleo se deu pelo fato de que ele tem um poder energético maior do que o carvão, é mais fácil de transportar e mais fácil de estocar. Com isso ele deslocou o carvão, que por sua vez havia deslocado a lenha na Europa, aí em meados do século XIX.
Então foi lenha, quando surgiu a Revolução Industrial, para as máquinas a vapor, depois o carvão e depois o petróleo. E a partir daí você teve um desenvolvimento cada vez maior da utilização de petróleo. No início da década de 30, surgiu a indústria petroquímica na Alemanha, que também é uma derivada de petróleo. E até hoje, então, nós temos essa, digamos, miríade de usos do petróleo que vai além, né? Você vai petróleo combustível, o petróleo petroquímico e o petróleo de uso químico, e na química fina e mesmo na produção de fármacos. Então ele tem uma penetração muito grande no nosso estilo de vida, embora isso não seja compreendido por muitos. Nessa época também essa extração era feita de poços em terra, certo? Sim, não existia ainda a exploração pelo mar. A produção de petróleo toda ela vinha de poços em terra, e esses poços eram perfurados justamente naquelas áreas onde havia essa vazamento, né, o seepage, e o petróleo ou o gás apareciam na superfície. Né? Então era tudo em terra. Essa situação levou à busca de petróleo no mundo inteiro, e aqui nas Américas se encontrou primeiro petróleo na Bolívia e posteriormente na Venezuela. O Brasil não tinha, não foi encontrado petróleo comercial no Brasil, a não ser na década de 40. Então, essa situação aí levou ao fato de que essa exploração de petróleo se dava por empresas privadas que obtinham concessões dos governantes de diferentes países para produzir o petróleo lá existente. E assim você desenvolveu muitos campos de petróleo espalhados pelo mundo inteiro. Né? É importante notar que dois aspectos do início do século XX. Primeiro, a Revolução Russa, que tirou Baku e a sua grande produção de petróleo, digamos, do mercado mundial, sendo mais restrito ao uso interno das repúblicas socialistas soviéticas. Né? Esse foi um aspecto. E o outro aspecto foi que, ao final da Primeira Guerra Mundial, você tinha uma associação entre o Império Otomano, que dominava todo o Oriente Médio, e a Alemanha, que ao perder a guerra levou com que os países europeus, como a Inglaterra, a França, etc., retalhassem o Império Otomano, criando uma série de países que não existiam até então. Então passamos a ter produção na Pérsia, que já existia, né, que era independente, mas Iraque, Síria, essa região dos Emirados Árabes, tudo isso é o resultado de uma partilha que foi feita entre os países europeus do território do então Império Otomano. E a produção desses países passou a suprir principalmente a Europa, que não tinha nem petróleo nem gás. Bom, e aí essas empresas todas de petróleos, né, dominadas principalmente por empresas americanas, mas com participação de empresas britânicas e francesas, essencialmente nessa busca. E nos Estados Unidos continuava essa coisa E os Estados Unidos continuando a produzir petróleo em grande quantidade, que foi descoberto também no Texas, com seus campos gigantes, etc. E os Estados Unidos se tornou o maior produtor de petróleo do mundo. E com isso teve um desenvolvimento econômico extraordinário. A Europa, como eu disse, dependente do petróleo de outros países. Num determinado momento, os países começaram a questionar,
não é, a propriedade do petróleo por parte das empresas privadas estrangeiras. Então, no primeiro momento, por exemplo, o México nacionalizou a sua indústria de petróleo. Pouco tempo depois, a Venezuela também o fez. E aí, mais com a defasagem por conta da Segunda Guerra Mundial, os países árabes também fizeram a mesma coisa e se tornaram eles os proprietários das empresas de petróleo existentes em seus territórios. Com isso, você teve a possibilidade de que a Venezuela, liderando uma série de países produtores, juntamente com a Arábia Saudita, criasse a OPEP, a Organização dos Produtores de Petróleo, buscando uma melhor remuneração para o petróleo que produziam. Porque mesmo até hoje, quando você olha as receitas oriundas do petróleo, a receita dos países produtores de petróleo é relativamente pequena, na medida em que o petróleo exportado e transformado em derivados, em países que nada produzem, não é? A estrutura fiscal de impostos faz com que as receitas oriundas desse petróleo sejam muito maiores do que as receitas auferidas pelos países produtores. Né? Então ficou aquela guerra, a OPEP, num primeiro momento, no início de 70, criou o primeiro choque de petróleo, aumentando o preço do barril de $1 e pouco para $3. Nossa. Teve um segundo choque no final da década de 70, quando o petróleo subiu bem mais. O mundo se sentiu refém desses países produtores, principalmente do Oriente Médio. A Arábia Saudita tinha e tem campos imensos, com custo de produção muito baixo, o que permite que ela fosse o price maker do mercado, né? Então, ela aumentava ou baixava o preço de acordo com a sua conveniência e, evidentemente, de acordo com o equilíbrio entre produção e demanda. Temos aí, então, essa era das empresas nacionais de petróleo, das chamadas National Oil Companies, né? E, de outro lado, as IOCs, as International Oil Companies de capital privado. E o mercado até hoje se divide entre essas duas. Mas com o segundo choque do petróleo, a Europa, que era a principal refém, lembre-se que os Estados Unidos produzia petróleo. Sim. Eles começaram a buscar petróleo, desta vez não em terra, mas no mar, e foram descobertas as reservas do Mar do Norte, beneficiando a Inglaterra, Holanda, Noruega, países europeus, e com isso houve, vamos dizer, uma independência do petróleo do Oriente Médio e do petróleo controlado pela OPEP, que nessa altura incluía Venezuela, países africanos e México, etc. Então, esses países, essa produção que vinha do Mar do Norte não fazia parte da OPEP? Não. Nem os Estados Unidos nunca entrou na OPEP. A OPEP eram os países chamados subdesenvolvidos, né? Que viviam essencialmente da sua receita da produção de petróleo. Então, o petróleo do Mar do Norte deu uma certa independência aos países europeus com relação ao petróleo vindo do Oriente Médio, do Irã, nome atual da Pérsia, né? E de alguns países africanos que se tornaram importantes produtores, como Nigéria, Angola e etc., lá no passado. Porém, com o passar do tempo, como é natural em toda e qualquer reserva de petróleo, ela declina, a produção cai e você voltou a ter uma demanda de petróleo não suprida mais pelo Mar do Norte. Ao mesmo tempo em que nos Estados Unidos o fenômeno também se repetia, ou seja, os grandes campos de petróleo conhecidos começaram a declinar e os Estados Unidos deixou de ser o principal produtor de petróleo do mundo e se tornou um importador líquido de petróleo. Um cenário ideal para que
o Oriente Médio e a OPEP pudessem, de uma certa forma, controlar a produção e o preço, principalmente o preço do petróleo. Bom, com a saída do Mar do Norte e a redução da produção americana, aí falou-se muito do fim da era do petróleo, porque não tinha mais petróleo, etc. No entanto, isso se referia às áreas tradicionalmente produtoras. Por exemplo, o Brasil, nessa ocasião, era um produtor secundário de petróleo. E foi só na década de 70 que foram descobertos os campos gigantes da Bacia de Campos e, mais recentemente, já neste século, as grandes reservas do pré-sal em águas profundas e ultraprofundas. O que voltou a criar uma situação distinta daquela de uma dependência muito grande com relação aos países constituintes da OPEP. Hoje a Rússia se juntou à OPEP, é a OPEP+, OPEP+, e lutam para manter um controle do mercado de preços. Isso já era moderno, né? Porque essa seria a minha próxima pergunta, como é que o petróleo visto hoje no mundo atual? Eu estou só comentando como as coisas vão evoluindo. Eis que, na década de 90, nos Estados Unidos, no Texas, havia um empreendedor que estava interessado em produzir gás a partir das fontes ditas não convencionais. Quer dizer, os campos de petróleo ou de gás são rochas que têm porosidade e permeabilidade boa, não é? E que são cobertas por uma rocha impermeável, permite acumulação e com isso você, então, ao perfurar, você extrai o petróleo que está lá contido sob pressão. Esse é o modelo clássico. Mas o que esse visionário americano viu, e nisso ele foi auxiliado pelos órgãos do governo americano, foi a possibilidade de extrair isso de rochas com baixa permeabilidade e baixa porosidade. Ou seja, se você fizer um poço, perfurar essa rocha, não sai petróleo. Então a ideia passou a ser de perfurar, fazer poços horizontais, fraturar essa rocha, de tal forma que você cria artificialmente a permeabilidade e a porosidade que naturalmente não estão lá. Isso é o shale americano, em português é folhelho, o tipo de rocha. Então você teve inicialmente o shale gas e depois o shale oil. E eis que os Estados Unidos se recupera e passa novamente a ser um grande produtor, tanto de óleo como de gás. E aí ele tira da OPEP essa posição de price maker. Então você tem uma oscilação de preço de petróleo que é uma coisa absolutamente imprevisível, né? O preço de petróleo varia de uma forma muito grande. Se nós acrescentarmos a esse quadro a especulação financeira, quer dizer, os contratos a futuro, que foram criados com o objetivo de assegurar preços, mas que hoje viraram, na realidade, um mercado de papel, né? Você também tem a variação do preço de petróleo e gás, função de especulações de caráter financeiro. Puramente especulativo. Puramente como se especula com qualquer outro tipo de commodity. Né? Então, se eu imagino que vai ter uma safra muito grande de soja, eu ofereço um preço mais baixo. Se a safra vai ser pequena, eu ofereço mais alto. No petróleo, o que se utiliza para fazer isso são aquelas ameaças. O OPEP vai aumentar o preço, vai reduzir a produção. Israel vai atacar o Irã e coisas do gênero. Como a gente vê toda hora nos noticiários hoje em dia. Né? Já que o Oriente Médio é uma parte do globo, né? Permanentemente em conflito. Tem guerra do Golfo, Iraque contra o Kuwait, Estados Unidos contra o Iraque contra o Irã. Então é uma briga eterna e a Síria hoje também
está aí há quase, sei lá, uma década numa guerra interna brutal. E isso você tem uma briga de facções, não é, muçulmanas, xiitas contra os sunitas, contra os alabitas e etc. E cria esse ambiente instável que cria as condições para uma especulação com relação ao valor do petróleo. De repente aparece um foguete, cai numa refinaria na Arábia Saudita, pum! Aumenta o preço do petróleo. Aumenta o preço do petróleo porque é o Irã que vai começar uma nova guerra e por aí vai. Então o preço do petróleo ele se baseia essencialmente na qualidade do petróleo, petróleos mais leves, mais fáceis de refinar e que produzem mais gasolina e diesel, por exemplo, e petróleos mais pesados, né, que para você obter os mesmos produtos, você tem um processo de refino bem mais complexo, não apenas o refino natural, você começa a entrar no refino a vácuo, depois você vai entrar no craqueamento, e, enfim. O processo se torna mais longo, mais caro, para obter os mesmos produtos que você obtém de um óleo leve. Isso é levado em conta no preço mundial do petróleo ou não? Sim, porque a cotação de petróleo no mundo, né, você ouve, aqui no Brasil, a gente ouve falar sempre do Brent, que é um óleo leve do Mar do Norte, e o WTI, que é o West Texas Intermediate, é um petróleo ligeiramente mais pesado, grau API menor, e são as duas principais referências. Mas você tem centenas de correntes de petróleo de composições diferentes, cujo preço normalmente é fixado tendo como referência esses dois. Entendi. Então, por exemplo, hoje a produção do pré-sal brasileira tem um petróleo sendo produzido com baixíssimo teor de enxofre, o que o torna extremamente atrativo. Então, esse petróleo está sendo vendido a preços, né, superiores aos preços dos petróleos padrões que Mas são quando cotados. você diz atrativo, quer dizer que você precisa de menos processos para produzir os mesmos... Não, é que eu tenho um produto que tem menos enxofre, e enxofre é considerado um elemento altamente poluente hoje. Então, é por isso que ele é valorizado. Esse Mais petróleo de baixo enxofre tem mais valor do que o Brent. Entendi. Né? Então tem muita coisa a se levar em conta. Com certeza, até porque o processo de produção desse petróleo, de retirada, varia dependendo se é na terra, se é no mar, se o tipo de óleo, enfim, se é pesado, se é leve, e também para a prioridade de cada país, imagino que seja diferente. Alguns precisam mais de diesel, outros mais de gasolina, alguns mais de insumos petroquímicos ou gás, enfim. Você tem aí, essa sua pergunta é interessante, porque ela permite a gente olhar alguns aspectos que em geral não são bem conhecidos, digamos assim. Não é? O petróleo, ele tem, a gente se refere a petróleo, mas tem petróleos de origens distintas, com composições distintas, muito embora todos eles contenham os hidrocarbonetos, né? Metano, etano, propano, butano, pentano e por aí vai. Mas, a depender da composição do óleo original, você tem valores diferentes que você pode produzir de gasolina, ou, no outro extremo, né, o óleo pesado ou mesmo o coque de refinaria. Isso depende da natureza do petróleo. Mas, quando a gente fala em preço, por exemplo, eu quero buscar um petróleo que atenda às minhas necessidades. Se eu estou preocupado em produzir diesel e gasolina, que são os leves,
eu não quero petróleos que me deem muitos componentes pesados, que seriam resíduos complicados. Né? E também, quando a gente está fazendo esse tipo de avaliação, você tem que levar em conta o volume de produção, que é o aspecto que eu dizia que muita gente não leva em conta. Por exemplo, para fazer um poço de produção de petróleo em terra, numa bacia aqui como aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo, na Bahia, eu posso gastar, por hipótese, só para simplificar as contas, 5 milhões de dólares para perfurar o poço. Esse poço vai me dar, pela natureza dele, digamos mais uma vez, no exemplo teórico, 100 barris dia. Então a minha produção vai pagar os meus investimentos. Então, se eu gastei 5 milhões e tenho 100 barris por dia, eu tenho um número reduzido, um volume reduzido a jogar contra a minha produção. Quando eu vou, por exemplo, para o pré-sal, um poço custa hoje talvez em torno de 70, 80 milhões de dólares. Petróleo caríssimo. Porém, um poço desse ele pode produzir entre 20 mil e 40 mil barris dia. Então, o divisor é muito maior. O que significa dizer que eu posso produzir no pré-sal em grandes profundidades, com uma lâmina d'água de 2.000 metros, mais 2.000 metros abaixo da lâmina d'água, eu posso produzir, dado o grande volume que sai de um poço, a um custo médio que hoje a Petrobras estima entre 3 e 5 dólares. Enquanto em campos terrestres, que eu invisto muito menos, o custo do meu barril vai ser 20, 30 dólares. Né? Por isso é bem complexo você fazer essa avaliação de preço, imagino. Portanto, quando você vai desenvolver um campo, você tem que ter certeza de que você pode produzir esse petróleo dentro de um nível de custo que seja compatível com aquilo que você prevê para o mercado. Nossa, é complexo. Um outro fator... Você ainda pode perfurar e não encontrar nada, ou não? Pode. Mas isso não acontece com muita frequência porque você... Totalmente, não, é muito frequente. A média mundial de acertos, quer dizer, poços positivos versus poços secos, os poços positivos representam 1/3 do total dos poços perfurados. Nossa. Então você tem que agregar esse custo dos não perfurados. Tem que agregar o custo dos não perfurados aos que forem bem-sucedidos. Então tem esses fatores que a empresa tem que levar em conta para que ela possa dar um bom resultado para os seus acionistas, seja ela uma empresa privada, seja ela uma empresa estatal. Né? Outro ponto pouco compreendido é o fato de que quando você fala que tem um campo de petróleo com 1 bilhão de barris in situ, quer dizer, é o petróleo que está lá enchendo os poros daquele campo de petróleo, de 1 bilhão de barris, na realidade, eu não tiro 1 bilhão de barris de petróleo. No Brasil, no passado, e até recentemente, eu diria, a média de recuperação é de 15%. Da capacidade? Do petróleo que está lá embaixo. Eu tenho 1 bilhão, eu consigo extrair 150 milhões de barris. Né? Os restantes, 850, ficam lá embaixo. Então, há um esforço muito grande no sentido de melhorar produtividade. A recuperação, a recuperação disso. E aí você começa, então, a usar uma série de processos, como, por exemplo, a injeção de gás. Você pega o gás que está saindo, reinjeta no campo para manter a pressão, e essa pressão faz com que o fluido, o óleo, flua no sentido da abertura, e aí você aumenta a produção de petróleo, usando esse gás
ou usando água, ou usando vapor, ou usando aí produtos químicos que aumentem a fluidez do óleo. Hoje, se você for à Noruega, eles estão trabalhando com recuperações da ordem de 50% a 60%. E o Brasil ainda não. Então, No Brasil ainda não. temos chão por aí. Não, isso significa dizer, quando você diz, olha, a bacia de Campos acabou? Não. Se você for e aplicar os novos métodos de recuperação de petróleo, usando a mesma infraestrutura, que é uma grande vantagem, porque você não tem que investir mais, você vai continuar a produção naquele local por muito tempo. Entendi. Isso é ótimo. Né? Se aumentar, naquele exemplo que eu dei, tem 1 bilhão, eu tirei 150 milhões, se eu aumentar a minha taxa de recuperação de 15 para 30, eu dobro a minha produção. E se eu elevar 50%, então, olha que maravilha. Eu tiro 500 milhões de barris de petróleo do mesmo local com a mesma infraestrutura já existente. Entendi. Então, tudo isso são coisas que se discutem, não é? Mas que não são bem compreendidas. Então, hoje em dia, enfim, essa dinâmica aí dos países produtores deve estar bem diferente, porque se, enfim, lá atrás você comentou que os poços do norte tinham sido esgotados. Mar do Norte. Do Mar do Norte, que eles não eram mais tão produtivos. Mas continuam produzindo. Sim. Né? A Venezuela também teve questões políticas aí, enfim, era... Aí é diferente. O problema da Venezuela, ela continua a ter enormes reservas de petróleo, porém o quadro político destruiu a empresa nacional, a PDVSA, Petróleo de Venezuela, que tinha uma produção de 3 milhões e pouco de barris por dia, alguns anos atrás, e hoje não produz nem 500 mil. E os Estados Unidos também voltou a produzir através dessa nova... A produção do óleo e do gás do shale, evidentemente, ela é mais cara do que a produção a partir de um campo clássico, onde eu perfuro e, eventualmente, uso alguns métodos para aumentar a minha produção. Lá eu tenho que fraturar, eu tenho que injetar um fluido, eu tenho que injetar um pouco de areia para manter abertas as fraturas que eu criei, em inglês. Esse processo chama-se fracking. Então, realmente, é um custo mais elevado, por exemplo, do que a produção aqui de pressão. Sim, mas o que eu quero dizer é que a dinâmica hoje do mundo, do petróleo no mundo, também mudou de novo. Quer dizer, os Emirados Árabes já não são mais os principais. A OPEP Plus, ela continua, né? Chamando os países membros para fazer redução de produção, nesse momento que há uma queda de consumo muito grande, com o objetivo de manter o preço, né? Mas nem sempre todo mundo está disposto a reduzir a sua produção, na medida em que muitos desses países, você toma países como Nigéria, Angola, e mesmo os Emirados Árabes, eles vivem essencialmente da sua produção de petróleo. Sim. Então, se eu reduzo a produção de petróleo, eu reduzo as minhas receitas. E aí começam a furar o teto, e, enfim, é um negócio complicado, não é simples. Mas, de modo geral, a Arábia Saudita e a Rússia, que hoje tem uma produção grande também, conseguem, de uma certa maneira, reduzir ou ampliar essa produção de modo a influenciar um pouco os preços. Tanto que, recentemente, os preços caíram muito, hoje já estão em volta de 60 e poucos dólares para o óleo tipo Brent. Mas você diria ainda que hoje a OPEP ainda domina o mercado de petróleo? Não, hoje não. A produção extra-OPEP é tão grande quanto a da OPEP. Entendi. Mas todo grande produtor realmente tem peso. Né? Sem dúvida. Ainda bem, né? Melhor vários do que um só. Principalmente que não seja a Arábia Saudita. Com suas guerras, enfim. Instabilidade que, né, deixa o mundo inteiro com foco lá, né? Muito bom, muito obrigada por essa explicação aí. Só uma curiosidade para vocês que trabalham no mundo financeiro, né?
O dólar era uma moeda que tinha seu valor amarrado ao dólar, né? Uhum. Então, Ao petróleo. não, ao dólar, ao ouro, perdão. Ah, O dólar era amarrado ao ouro. entendi. Então você tinha um preço fixo para o ouro que permitia uma correlação direta Uhum. entre o dólar e as gramas de ouro que ele valia, ou as onças. Uhum. Né? Mas, aí, os países amigos, né? Você teve uma época em que o presidente da França, o general de Gaulle, ele tinha reservas de dólar e ele resolveu pedir aos Estados Unidos que entregassem ouro. E aí não tinha ouro suficiente para bancar todo o volume de dólares disponível no mercado. Nossa. Então o Nixon, ele quebrou esse elo. Uhum. E disse que o valor do dólar não estava mais ligado ao padrão ouro. Passou a ser um resultado da economia. Entendi. E aí como é que você segura o valor de uma moeda, né? Então teve um ministro de Relações Exteriores americano, famosíssimo, todo mundo conhece o nome dele, Kissinger, Uhum. que conseguiu com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes um acordo no sentido de que todos os contratos de óleo fossem fechados em dólar. Em troca, ele assegurava a esses emirados de países a segurança militar oferecida pelos Estados Unidos. Isso também é um fator pouco conhecido, né? Mas com isso, como você só fazia contrato em dólar, o dólar continua a ser uma moeda de referência com uma importância muito grande. Entendi. Hoje você tem a China, tem a Rússia, todo mundo começando a fazer contratos em moedas locais para sair do dólar. O que significa que você vai ter alguns problemas possíveis em um futuro não muito longínquo em termos do valor do dólar. Sim, é o que se espera hoje, a desvalorização do dólar no mundo. Só no Brasil que ele valoriza cada vez mais. Na verdade, a nossa moeda desvaloriza cada vez mais. Né? A valorização e desvalorização depende de uma série de coisas, né? Porque Sim. basicamente, nesse mundo moderno, o valor da moeda é função do comportamento da economia. Se eu tenho uma economia forte, se eu não tenho dívidas, a minha moeda é uma moeda forte. Se eu tenho uma dívida que é maior do que o meu produto bruto, aí significa dizer que eu tenho dificuldade para pagá-lo, e aí então minha moeda começa a ficar fraca. Exato. Nossa, muito boa sua explicação, seu resumo, que bom. Enfim, tomou aqui bastante tempo e, enfim, até gostaria de conversar mais, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisa para a gente saber. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, a gente pode combinar uma outra conversa para falar um pouco mais especificamente de áreas. Com muito prazer, Vanessa. Tá? E por hoje eu quero agradecer, dizer que aprendi muito, espero que vocês também, e agradecer mais uma vez ao Dr. Forman. Foi uma conversa, vamos dizer, pouco organizada, mas que eu procurei tocar em pontos que eu entendi que seriam importantes para vocês terem um sentimento melhor a respeito da indústria do petróleo no mundo. Com certeza, ajudou muito. Obrigada. Um prazer. Obrigada, gente. Essa foi mais uma live da Maestro Investimentos. Espero que vocês tenham gostado e voltamos em breve com mais conteúdo e mais informações. Ok? Obrigada.